Nossa aula agora é sobre meninges, líquor e ventrículos. O nosso sistema nervoso central é um sistema muito delicado. Nós não teremos a oportunidade de pegar, de sentir uma peça anatômica de verdade. As peças anatômicas de sistema nervoso, quando fixadas em formol, elas se tornam mais rígidas, mais duras. Porém, quando nós pensamos no sistema nervoso em vivo, né, no indivíduo que está vivo, ele é muito delicado, ele é muito mole, ele é gelatinoso, tá? Então a gente tem que pensar que é um sistema muito delicado. E por esse sistema ser tão delicado, é necessário ter um amplo sistema de proteção, né? Então, estruturas que irão proteger esse nosso sistema nervoso, que é muito delicado. Como ocorre a proteção, então, do nosso sistema nervoso? Mais externamente, nós temos ossos. Então, ao redor do encéfalo, nós temos os ossos do crânio, e ao redor da medula espinal, nós temos as vértebras. Além disso, nós temos a presença de meninges, que são membranas que nós vamos estudar nessa aula. Entre essas meninges, existe a presença de um líquido, que é chamado de líquido cérebroespinal ou líquor, e ainda nós temos uma barreira hematoencefálica. Essa barreira hematoencefálica, nós não entraremos em detalhes, mas é como se fosse uma camada de células endoteliais que evitam que algumas moléculas penetrem ou entrem em contato com o sistema nervoso. Então, existem aí camadas, né, de diferentes tecidos que protegem, que envolvem e protegem o nosso sistema nervoso. Focando no tema da nossa aula, que são as meninges. Então, as meninges são membranas de tecido conjuntivo que envolvem o sistema nervoso. Existem três meninges: a dura mater, que é a mais externa, a pia mater, que é a mais interna, e entre a dura e a pia mater, nós temos a aracnoide, que é a camada ou a membrana média. Temos meninges envolvendo o encéfalo, que são chamadas de meninges encefálicas, e temos as meninges que envolvem a medula espinal, que são chamadas de meninges espinais. Nessa imagem aqui, é uma vista superior de uma cabeça, onde a parte superior do crânio ela foi removida. Nós vemos aqui um encéfalo e, com a pinça, uma das membranas está sendo rebatida. Essa membrana, que é a mais espessa, que é a maior e a mais externa, é o que nós chamamos de dura mater. Vamos falar de cada uma dessas membranas, começando pela dura mater. A dura mater, então, é a membrana, é a meninge mais externa, mais espessa e resistente. Ela é formada por tecido conjuntivo rico em fibras colágenas e contém muitos nervos e vasos. Tem dura mater revestindo o encéfalo e tem dura mater revestindo a medula espinal. Então, aqui mostrando a dura mater encefálica e aqui a dura mater espinal. Ao contrário das outras meninges, a dura mater ela é ricamente ou altamente inervada, tá? Ela tem muitos nervos sensitivos presentes na sua estrutura. Como o encéfalo em si não possui terminações nervosas sensitivas, toda ou qualquer sensibilidade intracraniana se localiza na dura mater. Então, a dura mater é responsável pela maioria das dores de cabeça. Existem vários tipos de dores de cabeça. Algumas que estão relacionadas com a parte muscular, outras que estão relacionadas com a parte vascular, e algumas, então, estão relacionadas com a parte sensitiva da dura mater. Então, as dores de cabeça intracranianas que ocorrem dentro do crânio, a maioria delas está
envolvidas com essas terminações nervosas presentes na dura mater. A dura mater é formada por dois folhetos, um folheto mais externo e um folheto mais interno. O folheto mais externo é chamado de folheto endostal ou endocrânio. E esse folheto externo, ele se adere intimamente aos ossos do crânio e devido a essa aderência muito próxima do folheto externo com os ossos do crânio, nós não temos um espaço, nós já vamos estudar quais são esses espaços, mas no crânio não existe a presença do espaço epidural. Espaço epidural é o espaço que está acima da dura mater. Devido à proximidade, essa intimidade, essa aderência muito íntima do folheto externo com os ossos do crânio, nós temos a ausência desse espaço epidural aqui no encéfalo. O folheto interno é chamado de folheto meníngeo. E esse folheto é contínuo com a dura mater espinal, diferente do folheto externo. O folheto externo está presente apenas na dura mater encefálica. Nessa imagem aqui, nós conseguimos visualizar um osso do crânio e logo abaixo desse osso a gente vê a presença de dois folhetos que se apresentam nessa coloração acinzentada. Então, nós vemos um que está intimamente aderido aos ossos do crânio. Então, esse é o folheto externo, ou endostal, ou ainda chamado de endocrânio. E esse mais interno, né, o que está abaixo dele, nós chamamos de folheto interno ou folheto meníngeo. Então, aqui nós conseguimos visualizar os dois folhetos que formam a dura mater encefálica. Dessa meninge, dessa membrana que é chamada de dura mater, vão surgir pregas dessa membrana, que são chamadas de pregas da dura mater. Essas pregas da dura mater, elas vão dividir a cavidade craniana em compartimentos que se comunicam entre si. Quais são as pregas da dura mater que nós conseguimos identificar? A primeira e mais visível é essa que nós vemos aqui. Então, é a maior prega da dura mater, chamada de foice do cérebro. Foice do cérebro. Aqui embaixo nós temos uma outra prega, que é menorzinha, mas também é visível, chamada de foice do cerebelo. Foice do cerebelo. E aqui, nessa parte mais central, a gente vê melhor ela nessa região, mas ela se estende para essa região posterior também. Nós temos a tenda do cerebelo. Tenda do cerebelo. Foice do cérebro, tenda do cerebelo e foice do cerebelo. Aqui eu vou mostrar novamente elas, e essa lista que nós vemos aqui na lateral explica quais estruturas que ela separa ou que ela comunica. Então, a foice do cérebro, vou passar aqui, ó, tá aparecendo em amarelo, é um septo vertical de dura mater, dessa membrana que nós estamos falando, que separa os dois hemisférios cerebrais. Então, a foice do cérebro está localizada entre os hemisférios cerebrais. Em amarelo, nessa outra imagem mais inferior, nós temos a tenda do cerebelo. A tenda do cerebelo é um septo transversal que vai separar o cerebelo dos lobos occipitais do cérebro. Então, é uma membrana de dura mater que está entre o cerebelo e os lobos occipitais. Então, vai separar a parte posterior do cérebro do cerebelo. Menorzinha aqui, nós temos essa outra prega, esse outro septo vertical, mediano, que vai estar situado abaixo da tenda do cerebelo, e nesse caso aqui, ele vai separar os hemisférios cerebelares, vai estar entre os dois hemisférios do cerebelo. Além desses três, nós temos uma quarta prega de dura mater, que é chamado de diafragma da cela,
Diafragma da cela, aparece aqui nessa imagem, numa vista superior, é uma lâmina horizontal que vai fechar superiormente a cela túrcica. E por ela vai passar uma estrutura que é chamada de haste hipofisária. A cela túrcica nós estudamos na aula de ossos. E a cela túrcica é uma região do osso esfenoide, que também pode ser chamada de fossa hipofisária, onde vai ficar alojada uma glândula muito importante chamada de hipófise. Então, esse diafragma da cela vai revestir, vai recobrir, vai fechar essa região da fossa hipofisária. Mas, porém, né, ela é aberta, permitindo a passagem, a comunicação da glândula hipófise com o sistema nervoso. Iremos estudar isso posteriormente. Então, 4 pregas da dura mater: a foice do cérebro, a foice do cerebelo, o diafragma da cela e a tenda do cerebelo. Seios da dura mater. Eu falei para vocês anteriormente que a dura mater encefálica ela é formada por 2 folhetos, um folheto externo e um folheto interno. Em alguns locais, esses folhetos externo e interno, eles vão se separar, vão se desdobrar. E aí vão formar espaços entre esses folhetos. E esse espaço é o que nós chamamos de seios da dura mater. Esses seios da dura mater são canais venosos, são espaços venosos revestidos por células endoteliais. Olha essa imagem, acompanhe as linhas que vão surgir. Então, nós temos essa primeira linha, o folheto externo, e essa segunda linha corresponde ao folheto interno. E nós vemos que nessa região e nessa região os 2 folhetos estão juntos, mas nessa parte mais central eles se separam, e quando eles se separam, eles formam esses espaços, chamados de seios da dura mater. São espaços venosos, então vai estar relacionado com a drenagem sanguínea e a drenagem do líquor, que nós vamos falar daqui a pouco. Aí aqui mostrando, então, ó, pintando em azul o seio, um dos seios da dura mater. Quais seios nós conseguimos identificar, né, que estão presentes nessa dura mater encefálica? Coloquei aqui 4 seios ímpares e 2 seios da dura mater que são pares, ou seja, tem do lado direito e tem do lado esquerdo. Os demais, eles são mais medianos e são únicos, por isso que eles são ímpares. Vamos lá, vamos identificar cada um desses seios, começando pelos seios ímpares, que são 4. Então, o primeiro, seio sagital superior. Ele passa superiormente nessa parte de cima da foice do cérebro, seio sagital superior. E abaixo dele nós vamos ter o seio sagital inferior. Então, seio sagital superior, seio sagital inferior. Nessa região da tenda do cerebelo, a gente tem o seio reto. Seio reto. E vindo mais inferiormente e relacionado com a foice do cerebelo, nós temos o seio occipital. Repetindo, seio sagital superior, seio sagital inferior, seio reto e o seio occipital. Esses são os seios ímpares, que são 4. E aí nós temos mais 2 seios da dura mater, que são pares, ou seja, tem do lado direito, tem do lado esquerdo. São eles: seios transversos. Nessa primeira imagem, ele marca aqui um seio transverso de um lado, que é do lado direito, e nessa imagem, nessa segunda imagem aqui, vai mostrar os 2 seios transversos dos 2 lados, direito e esquerdo. A continuação dos seios transversos corresponde ao seio
ou aos seios sigmoides. Seios sigmoides. Primeiro, demarcando nessa imagem, e agora nós vamos ver nessa segunda imagem, o local dos seios sigmoides. Existe um local de encontro, é um ponto de encontro de alguns desses seios da dura mater. E esse ponto de encontro desses seios nós chamamos de confluência dos seios, que corresponde a essa região aqui, e nessa vista superior, nessa região aqui. Quais seios que se encontram e formam a confluência dos seios? Primeiro, seio sagital superior, olha aqui, ó. Seio sagital superior está vindo aqui, ó, se direcionando para a confluência dos seios. Seio reto, também. Seio occipital, também. E além desses três seios ímpares, nós temos os seios transversos, que é um dos pares de seios da dura mater. Então, quem forma a confluência dos seios? Seio sagital superior, seio reto, seio occipital e os seios transversos. Essa imagem aqui de cima, ela é muito boa porque esse espaço que nós vemos aqui entre o folheto externo e interno da dura mater encefálica corresponde ao seio sagital superior. Seio sagital superior. É o seio que está logo abaixo dos ossos do crânio, é o seio mais superior, que nós vemos nessa região aqui. E essa estrutura que nós vemos descendo bem aqui no meio, ó, aqui, que estrutura que é essa, pessoal? Olhem essa imagem. Eu estou falando para vocês que essa região aqui corresponde ao seio sagital superior, que nós vemos aqui, ó. Olha o que tem abaixo desse seio sagital superior. O que tem aqui abaixo dele? O que é essa estrutura aqui, ó? A foice. A foice do cérebro, foice do cérebro. Então, nós vemos, olha só para a gente relacionar, para vocês verem que tudo tem uma explicação, tudo faz sentido. Vou retornar aqui uns slides. Foice do cérebro, septo vertical que ocupa a fissura longitudinal do cérebro, que nós vamos estudar depois, e separa os dois hemisférios cerebrais. Olha aqui, separa os dois hemisférios cerebrais. Aqui nós temos um hemisfério cerebral, outro hemisfério cerebral. Separando esses dois hemisférios cerebrais, nós temos a foice do cérebro, tá? E acima dela, como nós vemos aqui, seio sagital superior. Abaixo aqui que aqui a gente não vê, mas mais abaixo aqui da foice, aí sim nós teríamos o seio sagital inferior. Então, pessoal, aqui mostrando a visão geral da dura mater encefálica. Ela está marcada em verde, tá? Aqui nós vemos o folheto externo e o folheto interno. Algumas regiões não têm dura mater. E aqui em azul nós vemos o seio sagital superior. Seio sagital superior é esse mais superior e que está bem na linha mediana. Entrando aqui, ó, entre os dois hemisférios cerebrais, a gente tem a foice do cérebro, mas a gente vê só uma partezinha dela aqui. Não dá para ver com detalhes. Mas o seio sagital superior a gente vê direitinho aqui. Dura mater espinal. Isso que nós falamos até agora corresponde à dura mater encefálica. Agora vamos falar da dura mater espinal. A dura mater, que envolve a medula espinal, é formada apenas por um folheto, corresponde ao folheto interno da dura mater encefálica, que corresponde também à camada meningia. A dura mater espinal, ela se prende no forame magno e termina na segunda vértebra sacral, numa estrutura que é denominada saco dural. Saco dural é o final da dura mater na coluna vertebral, lá na altura da segunda vértebra sacral. Além da medula espinal, a cauda equina se localiza, se posiciona dentro dessa dura mater espinal e também
ela vai revestir o filamento terminal, que era aquele resquício que eu mostrei no início da aula anterior, que vai fixar, que vai ancorar a nossa medula espinal ao cóccix. Então, mostrando aqui esse revestimento mais externo da nossa medula espinal, corresponde à dura mater espinal. Aqui mostrando em verde também, nessa outra imagem, a dura mater espinal. Vocês podem observar que ela recobre aqui as raízes ventrais e dorsais, né? E vai até a região aqui do gânglio espinal. Outra meninge, pia mater. A pia mater é a meninge mais interna e a mais delicada das três meninges que nós vamos falar. Ela está intimamente aderida à superfície do encéfalo e da medula espinal, ou seja, ela acompanha todos os relevos e depressões que estão presentes no encéfalo e na medula espinal também. Nós não vimos lá na medula espinal que tem o sulco mediano posterior, a fissura mediana anterior, os sulcos laterais? Essa pia mater ela vai acompanhar todos esses relevos e depressões. A pia mater dá resistência aos órgãos do sistema nervoso, pois, como eu falei anteriormente para vocês, o nosso tecido nervoso ele é de consistência muito mole, muito delicado. Ele parece, em pessoas vivas, como se fosse uma gelatina. Então, essa pia mater vai envolver e vai dar resistência para essas estruturas. Temos pia mater revestindo o encéfalo e temos pia mater revestindo a medula espinal também. Aqui mostrando a pia mater que reveste o nosso encéfalo. Então, ela é uma membrana muito fina, muito delicada. Normalmente, nas peças naturais, nós não conseguimos visualizar. Das três meninges que nós temos, a que nós conseguimos visualizar nas peças é a dura mater, que é a mais espessa e a mais resistente. Então, aqui pia mater encefálica, e aqui esse tecido fininho também que nós vemos aqui, aí a pia mater espinal. Aqui esse esquema é um esquema representativo, mas mostrando em verde, não sei se está bem visível no celular, para quem está no computador talvez fique melhor, mas essa pia mater ela acompanha todas essas depressões e relevos que estão presentes no encéfalo, como nós vemos nessa primeira imagem. Nessa segunda também, aqui em verde, ó, acompanhando, né, todas essas estruturas. E aqui também mostrando que é a camada mais interna. Aqui pia mater encefálica. E aqui mostrando que ela acompanha também todas essas pequenas depressões que estão presentes na medula espinal. Pia mater espinal. E a terceira membrana que nós temos é a aracnoide. Essa membrana, a aracnoide, ela está localizada entre a dura mater e a pia mater. Então, ela vai ser a membrana do meio, a membrana média. Compreende um folheto que está justaposto à dura mater, e desse folheto vão se originar pequenas trabéculas, que se assemelham a teias de aranha, por isso que ela recebe esse nome de aracnoide. E essas trabéculas que se originam, né, do seu folheto, vai unir a dura mater com o folheto mais interno, que é a pia mater. Temos aracnoide no encéfalo e temos aracnoide na medula espinal também. Aqui nessa imagem nós vemos ó, os dois folhetos da dura mater, a pia mater que acompanha os relevos aqui do encéfalo, e entre elas nós vamos ter esse folheto, que desse folheto surgem esses emaranhados, então toda essa parte do meio corresponde à aracnoide. Aqui mostrando a aracnoide do encéfalo, está marcado aqui em verde, e dessa camada verde surgem essas trabéculas, esses emaranhados. E aqui na medula espinal, não dá para a gente visualizar as trabéculas, né? Mas a gente vê aqui essa camada abaixo da aracnoide. Desculpa, essa camada abaixo da dura mater. Dessa camada média da aracnoide vão surgir estruturas que são chamadas de granulações aracnoides.
Essas granulações aracnoides são pequenos tufos dessa membrana que vão penetrar nos seios venosos da dura mater. Os seios venosos da dura mater nós já estudamos, são esses espaços presentes em alguns locais do encéfalo. Então, aqui nós vemos o seio sagital superior. A formação desses tufos, ó, que penetram nesses seios. Então, essa estrutura aqui, essas outras duas correspondem às granulações aracnoides. Elas estão presentes em maior quantidade justamente nesse seio sagital superior. Então, nós vemos alguns aqui, e nessa outra imagem também a gente vê a presença dessas granulações. Essas granulações vão estar relacionadas com a reabsorção do líquor para a corrente sanguínea. Então, nós já vamos falar, já vamos ver como o líquor ele é produzido, e da mesma forma que ele é produzido, ele precisa ser reabsorvido. Quem faz essa reabsorção são essas granulações da aracnoide. Espaços entre as meninges. Já cheguei a comentar anteriormente, agora vamos dar um nome para esses espaços que estão presentes entre as meninges. Então, nós temos um espaço, primeiro, nós temos um espaço entre os ossos da coluna vertebral ou do crânio e a dura mater, que é a membrana mais externa. Esse espaço é chamado de espaço epidural ou extradural. Espaço epidural ou extradural. Até coloco aqui a observação que no encéfalo, que nós já falamos anteriormente, como o folheto externo ele está intimamente aderido aos ossos, esse espaço não existe, ele é um espaço potencial, que pode se tornar um espaço real quando ocorre uma patologia, como por exemplo o extravasamento de sangue. E aí o sangue sim vai ocupar esse espaço. Espaço entre os ossos da coluna e do crânio e a dura mater, chamado de espaço epi é por fora, tá? Ou extra, que também significa fora, dural, então por fora da dura mater, ou acima da dura mater. O espaço entre a dura mater e a aracnoide, ou seja, o espaço que está abaixo da dura mater, nós chamamos de espaço subdural. Sub é abaixo, dural, dura mater. Tá? Então, é o espaço entre a dura mater e a aracnoide. E o terceiro espaço é entre a aracnoide e a pia mater. E aí, esse espaço é chamado de espaço subaracnoide. Sub, abaixo. Aracnoide, abaixo da aracnoide. Tá? Então, 3 espaços presentes entre as meninges. O espaço subaracnoide é o espaço onde nós vamos encontrar o líquor, o líquido cérebroespinal, está presente no espaço subaracnoide. Juntamente com as meninges, esse líquor ele vai banhar, vai circular nesse espaço ao redor do encéfalo e da medula e vai ajudar na proteção mecânica dessas estruturas. Aqui eu coloco uma imagem só por questão de curiosidade, né? Então, mostrando que o espaço epidural ele só é existente no encéfalo quando ocorre uma patologia. Por exemplo, aqui o extravasamento, o acúmulo de sangue nessa região. Então, nós temos um hematoma epidural. Quando esse sangue ele se aloja no espaço abaixo da dura mater, nós temos um hematoma subdural, que é abaixo da membrana da dura mater. E aqui mostrando um terceiro exemplo, mas aí esse já ocorreu dentro do encéfalo, dentro do cérebro, então é chamado de hematoma intracerebral. Também questão de curiosidade, vou falar aqui brevemente, anestesias. Aqui eu coloco 2 tipos de anestesias, a RAC e a peridural, ou epidural. A peridural ou epidural é a injeção que é dada, o líquido ele é aplicado no espaço epidural, no espaço que fica acima da dura mater. Ou seja, nesse tipo de anestesia não ocorre a perfuração de nenhuma das meninges.
Então, como esse líquido ele é colocado acima da dura mater, não precisa perfurar as demais, as meninges que estão presentes nessa região. Então, a anestesia peridural não atinge o líquor, tá? Porque como não está penetrando as membranas e os espaços que estão abaixo da dura mater, então essa anestesia não atinge o líquor. E a peridural ou a epidural, ela é utilizada para apenas bloqueio da dor. Então, ele pode manter, vai depender da quantidade do anestésico aplicado, mas ele pode manter a sensação tátil, a pressão, né? Quando a gente sente que alguém está pressionando, nos pegando, a gente continua sentindo. O bloqueio motor também depende da dose. É utilizada para cirurgias de partos, do abdômen, pelve e membros inferiores. E aí também só questão de curiosidade, nesse tipo de anestesia pode ser introduzido um catéter, então o anestésico ele pode ir sendo aplicado, né, aos poucos no espaço epidural, e também esse catéter pode servir para futura aplicação de medicamentos. Então, anestesia peridural. A raquianestesia é quando o anestésico ele é introduzido no espaço subaracnoide. Então, nesse caso aqui, ocorre a perfuração das membranas, tem que perfurar a dura mater, perfura aracnoide e chega no espaço subaracnoide, que é o local onde nós temos o líquor. Então, nesse caso aqui, o anestésico é injetado no espaço subaracnoide. É utilizado para cirurgias do abdômen, pelve e também de membros inferiores. Nesse caso, é utilizado uma pequena quantidade de anestésico e é comum, antigamente pelo menos era comum, as pessoas relatarem dores de cabeça após uma raquianestesia. Por que que acontece a dor de cabeça? Como perfura as membranas, vai perfurar a dura mater, vai perfurar aracnoide. Pode ocorrer o extravasamento de líquor, né? Como ocorreu essa perfuração, um pouquinho do líquor pode extravasar. E aí você já mexe em toda a pressão licórica, né, dessa circulação do líquor. E aí, devido a isso, algumas pessoas podem apresentar dores de cabeça após esse tipo de anestesia. Hoje em dia já são utilizadas agulhas muito mais finas que evitam esse extravasamento, então já não é mais tão comum ouvir relatos de dores de cabeça. Mas se ocorrer é normal porque ocorre a perfuração dessas meninges. O líquor. Então, o líquor é um líquido, um fluido aquoso, incolor, que vai estar presente, que vai ocupar o espaço subaracnoide. E também as cavidades ventriculares, os ventrículos que estão presentes lá no encéfalo. Esse líquor também pode ser chamado de líquido cérebroespinal ou líquido céfalo-raquidiano, mas líquido céfalo-raquidiano é nomenclatura antiga, então já não é mais utilizado. É mais comum nós falarmos líquido cérebroespinal ou apenas líquor. Função desse líquor: proteção mecânica do sistema nervoso. Como eu falei para vocês, o nosso sistema nervoso ele é muito delicado, ele tem um aspecto de uma gelatina, de um tecido gelatinoso. E nós temos estruturas ósseas ao redor do nosso sistema nervoso. Então, numa pancada, num acidente, numa queda, o que vai acontecer? Esse nosso sistema nervoso ele vai sofrer uma pressão e a tendência é que ele bata contra os ossos que estão revestindo eles. Então, para amortecer esses impactos, digamos assim, dar uma proteção mecânica, a gente vai ter a presença dessas meninges e no espaço subaracnoide ainda a gente vai ter a presença desse líquor, que vai ajudar, então, também na proteção do nosso sistema. Aqui eu coloco algumas características do líquor, mas não vem ao caso aqui para a nossa aula, tá? Mas só por questão de curiosidade eu deixo aqui esse slide e vou focar nessas informações que estão mais aqui embaixo, né? A produção do líquor, ela é rápida, ocorre uma produção, né, diária de 500 a 700 ml e a cada 8 horas, mais ou menos, ocorre uma renovação do líquor no nosso corpo. Então, umas 3 vezes por dia, mais ou menos, o líquor ele é renovado.
E a produção do líquor, ela ocorre nos ventrículos, naqueles espaços que estão presentes dentro do encéfalo, que nós já falamos na aula passada. Dentro dos ventrículos, nós temos estruturas venosas, que são chamados de plexos corioides, que vão ser responsáveis por essa produção do líquor, e também, revestindo esses ventrículos, nós temos as células ependimárias, ou células ependimais, que são um tipo de células da glia, do sistema nervoso central, que nós falamos na aula passada também, e que tem essa função de produção de líquor. Então, o líquor é produzido dentro dos ventrículos, os ventrículos são cavidades que produzem o líquor, e existem 4 ventrículos dentro do encéfalo. Já falamos na aula passada, vamos recapitular. Ventrículos laterais são os maiores e os mais altos e estão localizados dentro do cérebro, mais precisamente dentro do telencéfalo. O terceiro ventrículo é intermediário e está em posição inferior aos ventrículos laterais e é menor do que eles também. O quarto ventrículo está localizado na parte mais inferior do encéfalo, no tronco encefálico. Vamos para imagens. Essa imagem aqui, eu gosto muito dela porque ela nos dá um molde dos ventrículos. O que nós temos que entender? Que os ventrículos são espaços dentro do encéfalo. Então, nós não temos como ver espaços. Mas essa imagem aqui é como se a gente tivesse colocado uma substância, uma massinha, dentro desses espaços, e aí a gente retira todo o tecido nervoso, e fica apenas esse molde dos ventrículos ou dos espaços que estão presentes dentro do encéfalo. Então, o que nós temos aqui? Ventrículo lateral, de um lado, esse que tem o formato aqui de uma letra C, e do outro lado, o outro ventrículo lateral. São 2 ventrículos laterais. Bem aqui no meio, menorzinho, terceiro ventrículo, e mais abaixo, o quarto ventrículo. Comunicando o terceiro e quarto ventrículo, nós temos o aqueduto mesencefálico. Vamos para outras imagens, agora colocando esse molde dentro do nosso encéfalo. Na vista lateral, que ventrículo que é esse? Lateral. Ventrículo lateral. E esse aqui? Quarto ventrículo. Quarto ventrículo. E esse aqui? Terceiro. Terceiro. E comunicando o terceiro com o quarto, nós temos o aqueduto mesencefálico. Na vista anterior, olha aqui os 2 ventrículos laterais, de um lado e ventrículo lateral do outro lado. Bem no meio aqui, ó, abaixo dos ventrículos laterais, terceiro ventrículo, e mais abaixo aqui, o quarto ventrículo. Um corte sagital mediano na vista medial. Nós não vemos aqui os ventrículos laterais, porque eles estão dentro do telencéfalo. Mas nós vemos aqui o local do terceiro ventrículo, o quarto ventrículo, ó, entre a ponte e o cerebelo, e aqui unindo o terceiro e quarto ventrículo, o aqueduto mesencefálico. Um corte coronal na vista anterior. Nós vemos aqui os ventrículos laterais, o terceiro ventrículo, o quarto ventrículo e o aqueduto mesencefálico. Então, os ventrículos são interligados e o líquido que é produzido neles vai sair dos ventrículos por aberturas, que são chamadas de forames. E essas aberturas estão localizadas no quarto ventrículo. Então, o ventrículo lateral produz líquor, o líquor sai dos ventrículos laterais, passa para o terceiro ventrículo, que também está produzindo mais líquor. Do terceiro ventrículo, passa pelo aqueduto mesencefálico, vai para o quarto ventrículo, que produz mais líquor, e aí lá no quarto ventrículo tem algumas aberturas, que são chamadas de forames, e por essas aberturas o líquor sai do quarto ventrículo e entra no espaço subaracnoide. Então, esse líquor, ele vai fluir em pulsos e vai banhar
todo o nosso encéfalo e toda a nossa medula espinal. Lá na base do cérebro, ele vai ser reabsorvido. Então, ele é produzido pelos ventrículos, pelos plexos corióides que estão localizados nos ventrículos, e lá na base do nosso cérebro, nós vamos ter veias, nós temos aquelas granulações aracnoides, por onde ocorre a reabsorção desse líquor. E aí ele cai na corrente sanguínea. Então, ele é produzido e reabsorvido pelo nosso corpo. E a cada 8 horas ele é renovado. O que nós temos nessa imagem aqui? Nós vemos o local aqui do terceiro ventrículo, onde nós vemos o plexo corióide. Lembrando que nessa imagem não dá para a gente visualizar os ventrículos laterais, porque eles estão dentro aqui do telencéfalo. Então, nós vemos aqui plexo corióide do terceiro ventrículo, o líquor que está aqui passa pelo aqueduto mesencefálico, vai para o quarto ventrículo, e aqui no quarto ventrículo nós temos uma abertura, na verdade são 3 aberturas, mas não precisa saber quais são elas. E por essas aberturas, por esses forames, esse líquor sai, cai no espaço subaracnoide, vai banhar toda a nossa medula espinal, todo o nosso encéfalo, e quando chega nessa região aqui, lá que está relacionado com o seio sagital superior, ocorre a sua reabsorção, através daquelas granulações aracnoides. Tá? Então, o líquor ele entra nesses tufos que a gente vê aqui e cai nos seios sagitais. Por exemplo, aqui no seio sagital superior. E aí ele cai na corrente sanguínea e reabsorvido. O que acontece? Nós temos que ter um equilíbrio entre a produção do líquor e a sua reabsorção. Podem ocorrer problemas nessa reabsorção, e aí o nosso corpo produz mais do que é reabsorvido. E aí vai ocorrer um acúmulo desse líquor dentro dos ventrículos, que é o que nós chamamos de hidrocefalia. A hidrocefalia é a incapacidade de absorver esse líquido que foi produzido pelos ventrículos, ou ainda por algum outro motivo pode surgir um bloqueio no fluxo. Então, ele não consegue dar andamento no seu fluxo. E aí esse líquor ele vai se acumulando no interior dos ventrículos. Isso vai levar a um aumento dos ventrículos e, consequentemente, eu estou dando exemplos aqui de crianças, vai levar a um aumento das estruturas nervosas que estão ao seu redor. Na verdade, não é nem um aumento, ele vai começar a comprimir as estruturas nervosas que estão ao seu redor, e nós vamos ter um aspecto como nós vemos nessas 2 últimas imagens, que é como se fosse um aumento da cabeça dessa criança. Então, aqui nós vemos os ventrículos laterais no encéfalo normal, e nesse segundo, de uma criança com hidrocefalia. Na criança, o que nós temos que pensar? Os ossos do crânio dessa criança, eles ainda estão se formando, eles não estão fechados. Existe a presença daqueles fontículos ou fontanelas, as moleiras. Então, isso permite que as estruturas nervosas, elas vão ser comprimidas, mas essa cabeça óssea, como ela não está totalmente formada, ela vai expandir. Por isso que a gente tem esse aspecto que nós vemos aqui. Em adultos, a hidrocefalia ela pode ser mais grave, por quê? Porque os ossos do crânio já estão formados, as suturas já estão formadas, e essa cabeça óssea não consegue se expandir. Então, em adultos, se ocorrer a hidrocefalia, as estruturas nervosas ao redor desses ventrículos vão ser comprimidas contra os ossos do crânio. Então, pode ser mais agressivo. Nesse caso aqui, quando ocorre hidrocefalia, o que tem que ser feito? É colocado um desvio, como se fosse uma cânula, que vai ser responsável pela drenagem desse líquor. Então, um quadro aqui, também só de curiosidade, chamado hidrocefalia. E a circulação do líquor, então aqui um esquema, onde nós temos dos ventrículos laterais, o líquor passa pelos forames interventriculares, chega no terceiro ventrículo, passa pelo aqueduto mesencefálico, chega no quarto ventrículo.
No quarto ventrículo, esse líquor vai sair pelos forames que estão presentes nessa região, cai no espaço subaracnoide, banha todo o nosso sistema nervoso central, medula e encéfalo, e nas granulações aracnoides ele é reabsorvido e entra nos seios da dura mater e então é direcionado para o sangue venoso. Dos ventrículos laterais que estariam localizados nessa região, o líquor passa para o terceiro ventrículo, passa pelo aqueduto, vai para o quarto ventrículo, sai pelos forames, circula ao redor da medula, do encéfalo, pelo espaço subaracnoide e nas granulações aracnoides ele é reabsorvido, entra nos seios da dura mater e cai na circulação sanguínea. E aí nós encerramos a nossa aula de meninges, líquor e ventrículos.